Sonho. Sonho é uma coisa que o nosso cérebro faz ativamente, produzindo imagens, sons ou situações ou identidades, né? E que a gente não sabe muito bem para que serve e nem mesmo como funciona. A gente sabe, né, que isso parece ter uma importância muito grande para os processos de recuperação ou de descanso, vamos dizer assim, do cérebro. Inclusive, se verificou o seguinte: se uma pessoa é privada da oportunidade de sonhar, de dormir e uma parte do sono sonhar, ela começa a ter alucinações e, mais fácil ainda, delírio, né? Alucinação é quando tu vê uma coisa ou sente um cheiro ou um som que não corresponde à realidade, ou só tu tá ouvindo ou vendo aquilo ou sentindo o cheiro. Delírio é quando tu imagina que uma situação é de um jeito estranho, peculiar. Por exemplo, tu acha que todo mundo te odeia, né? Isso é um delírio clássico. E normal que pessoas comuns têm, né? Ou tu acha que a tua mulher está botando veneno na tua comida. Bom, às vezes está botando veneno na comida, mas o mais comum é que seja uma mania, um delírio de perseguição, né? E tem os delírios bizarros, que esses bizarros são parecidos com o que a gente tem no sonho. Então, a pessoa acredita que alienígenas invadiram a casa dele enquanto ele estava dormindo, aí colocaram uma sonda anal, alguma coisa assim, e isso está, então, verificando os pensamentos dele. Isso é um delírio chamado bizarro, né? E os sonhos se parecem, em grande medida, com delírios bizarros. Podem ser parecidos com delírios não bizarros, por exemplo, eu sonho que estou no colégio e que estou pelado, né? Esse é um sonho muito recorrente, muitas pessoas referem isso. Isso não é uma coisa bizarra porque é uma coisa que pode acontecer, né? É um pouco estranho, um pouco improvável, né? Mas é uma coisa que pode acontecer em tese. Então é muito comum o sonho ser o chamado sonho de angústia, né? É aquele sonho que tu quer andar de bicicleta e não consegue, quer andar, mas parece que tu não consegue se locomover, não consegue sair do lugar, né? São sonhos muito angustiantes, né? Podem ser mais ou menos elaborados e são muito aproveitados pela psicanálise, né? O Freud vai escrever um livro, A Interpretação dos Sonhos, né? E aí ele diz que ele começa pegando a história dos livros sobre interpretação dos sonhos, que é muito antiga, né? A gente tem lá o caso do José, né, com o faraó, se não me engano, José, né, que ele interpreta lá o sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, né? E aí, como mais ou menos aquilo se confirma, o faraó dá um cargo importante para ele, liberta, tarará, tarará. No caso do Freud, que é, então, da tradição judaica, ele vai dizer, olha, os sonhos, não há um dicionário de sonhos, não pode dizer isso significa tal coisa, né? Então, sei lá, caiu um dente, né? Se diz, isso quer dizer que vai vir uma criança. Sei lá, até não tenho certeza se é essa a interpretação tradicional, mas existe toda uma história de interpretações padronizadas de sonho. O Freud vai dizer, não, cada caso é um caso, cada um tem as suas fantasias, aquilo que incomodou durante o dia, aquilo que está incomodando ele durante a vida toda. Os sonhos de uma pessoa específica vão ser relacionados às questões daquela pessoa, o que incomodou ela durante o dia, aquilo que está incomodando ela durante o sono, né? Eu sempre brinco, o que eu mais tenho medo de sonhar é que eu estou fazendo xixi, né? Porque aí sempre tem o risco de tu fazer xixi, né? O Freud vai ter uma teoria sobre os sonhos, vai dizer, o sonho é a realização de um desejo inconsciente. E aí vão dizer, tá, mas alguns sonhos são muito angustiantes, né? Aí ele vai ter, é uma metafísica, né? Ele vai dizer, não, é que aí há uma deturpação dos símbolos do sonho, porque é uma coisa que tu não poderia admitir, então tu vai transformá-la. Ele diz assim, toda a repressão diurna de quando tu está desperto vai ter alguma influência no sonho, não vai ser tão perfeita quanto durante o dia, e isso vai permitir, então, que o sonho te dê insights sobre o que tu está desejando e tu não está conseguindo assumir, mas é imperfeito, ele estará distorcido, né? O Lacan vai dar outras interpretações, mas aqui no básico do sonho, levado muito a sério,
essa é a teoria. Eu, particularmente, interpreto a questão do sonho na perspectiva freudiana como algo confuso, poderia ser uma mancha lá do Horrach, né? E aí tu deixa a pessoa projetar sobre ela o que ela bem entender. No fim, é uma maneira de puxar assunto durante a sessão. Então, o que a gente vai falar? Fala qualquer coisa. Não sei o que falar. O que tu tem sonhado, né? Aí a pessoa conta um sonho. Mas o próprio Freud vai se dar conta de que grande parte do sonho relatado não é o sonho que a pessoa sonhou. É o que ela conseguiu lembrar, coisas que ela começou a agregar. Ou seja, eu sonhei uma coisa confusa. Eu tento dar sentido para aquilo, eu começo a transformar aquilo numa narrativa que faça algum sentido. E aí, grande parte do sonho descrito é uma elaboração posterior, é uma elaboração de tu tentando dar sentido para aquela maçaroca, aquela coisa confusa que foi o sonho. Eu sempre tinha essa ideia de que o sonho era um medo, a expressão de um medo ou desejo. Claro, existe também a versão mais popular também do sonho como premonição. O cara sonha com os números da Mega Sena e vai lá, aposta e ganha. Isso também existe, mas não está comprovado estatisticamente que o cara tenha sonhado com os números certos. Essa relação memética aí não parece existir. Então o sonho seria o medo ou o desejo. Eu diria que acordado, sim, a gente é a expressão do medo e do desejo o tempo todo. Porque o que não é medo é desejo, o que não é desejo é medo, e isso vai arbitrar as vontades. As vontades são arbitradas por essa combinação de medo e desejo, a moral e tudo mais, a ética. Enfim, a gente já discutiu isso aqui do tópico vontade, no que é vontade. Bom, o Sandor Ferenczi tinha aquela frase que eu gosto muito, que dizia que todo mundo é psicótico, né? O Sandor Ferenczi conviveu com Freud, inclusive, né? É um precursor, né? E ele dizia, todo mundo é psicótico, porque no sonho todo mundo delira. Hoje, na chamada neurociência, que estão tateando, é uma coisa muito incipiente ainda, se você considerar um domínio realmente do que sejam as sinapses, né? Sejam as comunicações do cérebro, mas por aquelas medições que eles fazem de temperatura e tal no cérebro, quando a pessoa está sonhando, então tem lá umas interações, como você mesmo disse, no descanso da mente, como o sono é um descanso que é pedido pelo cérebro, né, que é pedido o cérebro principalmente, não só o corpo, porque às vezes você não tem cansaço corporal para descansar, mas você vai ter sempre o cansaço cerebral para descansar. O cérebro vai reelaborar um monte de coisas, e ao reelaborar, ele vai delirar um pouco, ele vai fazer isso de uma maneira um tanto caótica, e às vezes até na forma de pesadelo. Né? O pesadelo é uma coisa. O pesadelo geralmente você costuma lembrar mais do pesadelo, ou até acordar no meio do pesadelo. Né? Já me vi acordando no meio do pesadelo, isso acontece. Embora eu tenha poucos pesadelos. Eu sou um afortunado que quase nunca tenho pesadelo, mas tenho bastante aquele sonho angustiante, aquela coisa que nunca termina, que nunca se resolve. Porque aquilo provavelmente, do ponto de vista um palpite neurocientífico aí, seria a tentativa que o cérebro tem de resolver uma questão. E eu sempre dou um conselho, né, para as pessoas com base nisso. Eu digo, bom, você tem uma decisão para tomar, interponha uma noite de sono e de sonho antes de tomar essa decisão. Eu acho que do conselho prático ligado ao sonho seria esse. Eu estou em dúvida aqui, eu não sei o que fazer e tal. Bom, interponha uma noite de sonho, ou noite ou dia também. O sonho é melhor até durante o dia, quando durmo depois do almoço e tal. Mas, enfim, eu acho que você qualificou, você conceitou muito bem a questão, e é isso, é a nossa realidade do ponto de vista neurológico, muito desconhecida ainda, está se tateando. E do ponto de vista psicanalítico, eu diria que aí eu volto para a questão do sonho acordado, né? Que você diz, o que é o sonho acordado? A gente, é um pouco o delírio acordado, porque a gente associa isso a uma utopia, você está sonhando, vai acontecer, isso não é real, não tem como isso acontecer, mas pode ser, não desista dos seus sonhos também, pode ser uma coisa meio de autoajuda e tal. Então, se você tem uma vontade, aí já não é mais desejo, é uma vontade, faça por onde, vá buscar a sua vontade, vá buscar, busque os caminhos que te levem a realizar essa vontade.
autoajuda e tal, aquela coisa, né? Se você quiser o sucesso, ele vai acontecer. O que não, a gente já sabe aqui, a gente já falou sobre isso, não é necessariamente verdadeiro. O sonho, então, ele é estudado há muito tempo por psiquiatras, pelos psicanalistas, né? Se tu for olhar a literatura atual, o Freud não vai aparecer, né? O cara até fala de coisas muito próximas, mas ele vai pegar outras referências. Eu brinco que o Freud, ou a psicanálise, é uma espécie de cloroquina da neurociência. Todo mundo tem uma referência, todo mundo leu alguma coisa, mas não vai citar, e até porque os autores que citam direto, que são os psicanalistas metidos acadêmicos, são geralmente muito malucos, muito ruins, né? E tem até razões metodológicas para isso. Mas o que o Freud observou e que vale até hoje? Olha, todo mundo sonha várias vezes todas as noites, ou todos os dias, todas as vezes que dorme, se dormir por 2, 3 horas, provavelmente vai sonhar, né? Como é que a gente lembra dos sonhos? Quando a gente acorda durante o sonho. Então, muitas pessoas acham que não sonham, ou sonham só de vez em quando. Não, sonham todas as noites. Mas se tu sonhar e voltar para o sono profundo e depois acordar, é muito provável que tu não lembre do sonho. Então, por que as pessoas lembram dos pesadelos e não lembram dos sonhos? Porque o pesadelo é um tipo de sonho que a gente tem todas as noites, nas primeiras partes do sono, né? Então, se tu comeu demais e tu acorda porque a comida está te incomodando, tu vai acordar no meio de um pesadelo, provavelmente, ou mais perto de um pesadelo. E aí tu vai lembrar do pesadelo, vai dizer, aquela comida me fez ter pesadelos. Não, a comida te fez acordar no meio do sono, no início do sono, e lembrar justamente daquele tipo de sonho que se tem no início dos ciclos de sono rapid eye movements, né? Os olhos ficam se mexendo lá, tu pode ver. Quem é casado já viu várias vezes o cônjuge, né, com os olhos lá estrebuchando. Ele está sonhando. Cachorro também, né? Cachorro começa às vezes até uma corridinha, né? Tem uma série de peculiaridades do sonho em que o corpo é feito para não se mexer. Então, o sonho, vários modos do teu cérebro estão funcionando, fazendo, sei lá, protocolos de restauração, alguma coisa assim, mas nisso eles produzem lá um tanto aleatoriamente, sem ter a contraposição do ambiente externo, produzindo mais um tanto livremente, é uma associação livre do cérebro, vamos dizer assim. E aí, quando tu acorda no meio do sonho, tu vai lembrar. Se tu acordar no meio do sonho e dormir profundamente, pode ser que tu não lembre depois. Eu lembro que eu sonhei, mas eu não lembro o que era. Isso é um fenômeno também muito comum, né? E no final do ciclo de sonhos, geralmente tem sonhos mais agradáveis. É quando tu sonha até que tu tá tendo lá, levando vantagem às vezes. Nesse período de sonho, se tu acordar, tu vai lembrar, né? Mas geralmente são coisas mais embaraçosas e as pessoas meio que reprimem não porque era desagradável, mas porque era embaraçoso, né? Ou ela vai mentir que não lembra, também é outro fenômeno muito comum, com bebedeira também é muito comum essa história. Não lembro o que eu fiz. Não quer contar. Finalmente, a questão do sonho como um todo, não se sabe bem como é que ele funciona, mas se sabe muito bem como é que ele acontece. Então, isso é muito observado desde antes de Freud, hoje em dia se observa muito detalhadamente isso. Mas, assim, se tem alguma ligação com o inconsciente de maneira mais profunda, isso é altamente duvidoso. Se tem ligação com alguma coisa de um outro mundo, é altamente duvidoso da mesma maneira, ou até mais. Mas, eu não vou dizer que não é. Mas que siga a ciência, não quer dizer que eu vou dizer... A ciência prova que não existe. Não, a ciência não prova que existe. Não há elementos para dizer que há. Né? Não há fundamentos para afirmar que há contato com outros mundos. Isso tudo é bastante fantasioso. Né? Pode ser que tenha um fundo de verdade? Pode. Qual é o elemento de verdade? Não sabemos. Eu gosto muito de uma frase para essas questões do sobrenatural, da premonição, aquela coisa, que é assim, alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias, pedem provas extraordinárias. Então, se você tem uma alegação extraordinária,
sonhei com os números da Mega Sena, foi Deus que me deu esse sonho aí e tal. Você tem que dar provas extraordinárias disso. Não me parece que elas apareçam com frequência. Eu até pesquisei sobre isso muito tempo para escrever o meu livro. Qual eram as provas extraordinárias de fenômenos alegadamente extraordinários existentes? E elas são muito restritas. Elas existem, sim, mas elas são no campo extremamente restrito. Eu não vou dizer que isso não existe, como dizia o padre Quevedo, né? Mas vou dizer, olha, pode até ser que exista, né? Mas é muito pouco provável, temos poucas evidências. Mas a questão das evidências extraordinárias, ela é um pouco complicada. Às vezes, esse papo de evidência extraordinária é para desconversar, como, por exemplo, com alguns problemas atuais bem complicados que estamos passando, existe a desculpa da teoria conspiratória ou exige evidências extraordinárias, que é empulhação. Na verdade, as evidências que se tem muitas vezes são muito melhores do que outras que a gente considera como mais que suficientes, mas, enfim, é uma arma argumentativa dizer, não, tu tem que apresentar evidências extraordinárias. É verdade, você tem razão. Concordo.